Será que a queda de cabelo pode ser provocada pelos medicamentos que você toma? Existem alguns tipos de medicamento que podem sim determinar a queda de cabelo e precisamos ficar de olho se é isso que está causando a queda ou outro tipo de questão de saúde. Mas antes de continuar, se inscreve, ativa o sininho de notificação e lembra que a última dica é sempre a melhor. Considerando o número de pessoas que toma remédio regularmente, a porcentagem dessas pessoas que vai ter queda de cabelo é pequena. Mas sendo dermatologista, eu recebo muito essa queixa no consultório e a gente acaba associando sim a alguns medicamentos. Sim, a queda de cabelo hereditária, se você estiver falando de calvície, é mais comum do que a queda de cabelo desencadeada pelo uso de medicamento. Quando a gente fala de medicamentos determinando queda de cabelo, o principal mecanismo para isso acontecer é uma condição que se chama eflúvio telógeno. O eflúvio é uma causa de queda de cabelo em que a gente tem um desencadeante que pode ser o início ou a interrupção de algum medicamento, pode ser alguma doença infecciosa como Covid, dengue, ou até mesmo um estresse emocional. Então a gente tem esse desencadeante e cerca de 3 meses depois desse evento, a gente tem uma alteração no ciclo do cabelo que determina a queda dos fios. Isso tende a ser transitório, durar de 1 a 2 meses. Esse é o tipo de queda de cabelo mais associada ao uso de medicação. Diversos medicamentos podem causar queda de cabelo, do tipo eflúvio telógeno, e os principais são os antibióticos, os anticonvulsivantes e os medicamentos hormonais, como a pílula anticoncepcional, por exemplo. Existem outros medicamentos que determinam a queda de cabelo por outros motivos, como é o caso dos quimioterápicos. E agora eu vou te explicar um pouco melhor sobre cada um dos medicamentos que podem causar eflúvio telógeno, começando pelos anticoagulantes. Os anticoagulantes são remédios que a gente utiliza para afinar o sangue com o intuito de evitar o surgimento de tromboses. Eles são utilizados em diversas doenças e até como tratamento preventivo em alguns casos. Qualquer anticoagulante pode desencadear um eflúvio telógeno, mas o mais comum e o que mais costuma causar esse tipo de condição é a varfarina. Os antidepressivos e os estabilizadores de humor também podem causar a queda de cabelo. E aí, nesses casos, é um pouco difícil a gente entender se foi realmente a introdução da medicação ou se é por um quadro psicológico, psiquiátrico que você está tendo queda de cabelo, porque geralmente essas coisas acontecem ao mesmo tempo e tanto quadros psiquiátricos quanto o uso desses medicamentos pode desencadear eflúvio telógeno. Os principais são o lítio, ácido valproico, fluoxetina e duloxetina. Lembrando que mesmo que o antidepressivo possa estar causando alguma queda de cabelo, o ideal é não parar de tomar do nada, mas sempre falar com seu médico antes. Algumas pessoas, inclusive, usam os antidepressivos para tratar problemas na hora H. Se você quiser saber mais sobre, aqui na Homens a gente tem um vídeo sobre esse assunto. É só clicar no card que tem aqui em cima. Quando a gente fala da quimioterapia, a gente tem que lembrar que a quimioterapia engloba um grupo grande de medicamentos que são os quimioterápicos. E nem todos os quimioterápicos vão determinar queda de cabelo. No caso da quimioterapia, ela não desencadeia a queda de cabelo por conta de um eflúvio telógeno. O que ela faz? A ideia da quimioterapia é atacar as células do nosso corpo que estão se multiplicando mais rapidamente, que é o caso dos tumores malignos. Só que a quimioterapia não é um tratamento seletivo, infelizmente. Então, ela não ataca só o tumor, ela ataca todas as nossas células que estão se dividindo mais rapidamente. E dentre elas estão as nossas células da mucosa e do folículo capilar, que é a estrutura que produz o nosso cabelo. Como o folículo está sendo atacado, ele para de produzir o cabelo e os fios caem. Isso se chama, ao invés de eflúvio telógeno, eflúvio anágeno. Nem todos os tratamentos para câncer causam queda de cabelo. Radioterapia e iodoterapia, por exemplo, não causam queda de cabelo. Bom, qualquer medicamento antibiótico pode determinar um eflúvio telógeno, mas aí vale o que a gente conversou em relação aos antidepressivos. Você pode ter um eflúvio telógeno por conta do antibiótico, mas também por conta da infecção que te fez tomar o antibiótico. Então é difícil saber, na maioria dos casos,
O que exatamente desencadeou o eflúvio telógeno? A gente só vai ter o eflúvio 3 meses depois desse desencadeante, e o intervalo de tempo entre a infecção e o uso do antibiótico costuma ser bem curtinho. O antibiótico, assim como qualquer outro medicamento que interfere no metabolismo do nosso organismo, pode interferir também no metabolismo dos folículos capilares. E é por isso que qualquer antibiótico pode desencadear um eflúvio telógeno. A gente deve suplementar a vitamina A quando a gente tem uma deficiência dessa vitamina. Isso a gente consegue detectar em exames de sangue e existem algumas doenças de pele que podem dar pistas de deficiência de vitamina A também. A vitamina A, bem como a vitamina B, a vitamina C, D e E, ela é essencial para o crescimento do nosso cabelo. Nosso folículo precisa de vitaminas para construir um cabelo saudável. Então, na falta de vitamina A produção do cabelo pode ficar prejudicada. Isso pode desencadear novamente um eflúvio telógeno e aí você ter queda de cabelo. Não, eu nunca indico que você suspenda o uso de nenhuma medicação sozinho. Até porque, na maioria dos casos, essa queda de cabelo é transitória. Só acontece por um período e depois o seu organismo se autorregula. Existem sim algumas medicações que, mesmo utilizadas a longo prazo, vão dar uma queda de cabelo mais persistente. Nesses casos, a gente pode tratar de outras formas, evitando assim interromper o seu tratamento para outro tipo de doença. Pode, desde que você tenha orientação médica. Então, a primeira coisa é não suspender o medicamento que o seu médico te prescreveu. E a segunda é contar o que está acontecendo para o seu dermatologista, para ele identificar se existe algum medicamento que está determinando essa queda de cabelo e se você pode fazer algum tratamento para te ajudar. Pode, na maioria dos casos, mas se você está com uma queda de cabelo por conta de um medicamento e está pensando em fazer implante capilar, eu sugiro que você converse sobre isso com o seu médico para ele avaliar o seu caso e se você vai ter real benefício do implante capilar. Isso vai depender do medicamento que você está tomando. Se for um quimioterápico que provoca queda de cabelo, você sim vai perder esses fios. Mas se for algum outro medicamento que tem um risco de desencadear eflúvio telógeno, não necessariamente você vai perder esses cabelos. Mas é claro que sempre que você vai começar um tratamento novo, você precisa conversar com seu médico. Bom, no geral, as quedas de cabelo desencadeadas por uso de medicamentos são do tipo eflúvio telógeno, como a gente já comentou. Se você está tendo um eflúvio telógeno, muito provavelmente esse é um quadro autolimitado, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Ele vai terminar e o ciclo do cabelo vai retomar. Então, na maioria dos casos, você nem precisa de tratamento. Se esse eflúvio estiver se prolongando, o que eu indico é você procurar um dermatologista para poder olhar para o seu caso com mais cuidado. E se você quer começar um tratamento certeiro com médicos de verdade e com medicamentos que dão certo, a Homens é a escolha certa. Já são mais de 35 mil brasileiros que escolheram a gente para cuidar da saúde de forma prática, eficaz e segura. Do atendimento humanizado à entrega de medicamentos, tudo é pensado para oferecer a melhor experiência possível. Agende a sua consulta hoje mesmo e descubra como a Homens pode te ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida. Eu vou ficando por aqui e te espero no nosso próximo vídeo sobre saúde e autoestima masculina. Até mais!